Você sabe qual é a pior doença do mundo? E o que é que você faria para se livrar da pior doença do mundo? Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, e você está aqui na página Divórcio Suave. Começando agora mais uma live, depois de 2 semanas aí de luta com a internet, estamos começando mais uma live. E eu aproveito para convidar você que está entrando agora na live, para você me dar um coraçãozinho, porque é muito, mas muito bom ver o coraçãozinho passando aí na tela. E principalmente, coloca para mim aí de que estado e de que cidade que você está assistindo essa live. A cada live que a gente faz, a gente tem atingido lugares mais diferentes que você possa imaginar, dentro e fora do Brasil. Então, além de ser uma satisfação enorme, a gente vê que a gente está chegando tão longe, é muito bom a gente entender o contexto que as pessoas estão assistindo essa live. E principalmente estão participando dessa live. Então, coloca aí para mim que cidade, de que estado que você está falando, tá? Boa noite, Luciene, Silvia, Vanilda, Vilma, Lucila. Boa noite para todos vocês que estão entrando agora nessa live. Eu peço desculpas por não ter conseguido fazer essa live na semana passada, mas foi coisa que estava além do que a gente podia fazer. Mas a gente fez um esforço muito grande, a gente consertou aqui o que podia ser consertado, e agora nós estamos aqui começando mais uma live, tá? Bom, a pergunta que eu fiz é se você sabia qual era a pior doença do mundo. E vou começar dizendo que essa doença já é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior causa de incapacidade no planeta. E não é só isso, né? Essa doença atinge indiscriminadamente pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os credos, de todas as profissões. Ela é extremamente democrática no estrago que ela faz nas pessoas e nas pessoas que estão à sua volta. Mais ainda, ela é uma das principais responsáveis pelos casos de suicídio ao redor do mundo. Hoje já se tem ideia de que aconteçam cerca de 1 milhão de suicídios por ano em todo o planeta. A ideia dessa live não é fazer drama, não é fazer alarme, não é fazer estardalhaço, não é traumatizar as coisas, pelo contrário. A ideia do divórcio suave é falar das coisas que são difíceis na vida das pessoas, de uma forma simples, sem ser simplória, mas com muita seriedade, para que todo mundo possa entender do que se trata. E aí sim fazer dessas informações alguma coisa que seja capaz de alterar a própria vida, alterar os rumos da própria vida. Então, quando eu falo que todos os anos 1 milhão de pessoas se suicidam no planeta, não é para fazer manchete, não. É para que a gente possa pensar nisso. E quando a gente fala 1 milhão, às vezes a gente não tem ideia do tamanho do que seja isso. A gente não é um número muito grande para o nosso dia a dia. Então, para que seja mais fácil a gente entenda o drama disso tudo, eu vou traduzir para um número muito mais próximo. Provavelmente, essa live vai durar aqui 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, não sei, mas no final dessa live, cerca de 70 pessoas vão ter cometido suicídio ao longo do planeta, ao redor do planeta. É muita gente, é muita gente. Isso já é um caso de saúde pública. E mais, este número enorme não contempla, não está somado nesse número as tentativas de suicídio. Eu já vi estudos que falam que para cada 20 pessoas que tentam o suicídio, apenas uma consegue na primeira vez. Então, se nós estamos falando aí de 1 milhão de pessoas que chegam a conseguir o seu intento, nós talvez estejamos falando aí de outras 10 milhões de pessoas que tentam todos os anos
o suicídio. Então isso é um quadro de extrema gravidade, que tem muita gente debruçada sobre isso, tem os acadêmicos, as universidades, existem estudos sendo feitos com muita seriedade sobre isso, e é muito importante que a gente fale sobre isso. Inclusive, no ano passado, o tema a campanha mundial da Organização Mundial de Saúde era suicídio, e o lema da campanha é Vamos Falar. Porque falando disso, já se sabe, já está comprovado, que falar disso é uma das maiores proteções que se pode dar às pessoas em torno dessa questão. Mas não é só isso. Uma das coisas mais dramáticas desse número é o seguinte, que o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Ou seja, entre adolescentes e jovens adultos, a segunda maior causa de morte é o suicídio. Só perde para acidentes. E aí fica meio até difícil distinguir o que é um acidente do que é uma tentativa de suicídio. Então, esse é um quadro pavoroso. Então, vamos falar com seriedade, vamos falar com compaixão disso, porque eu acho que é isso que ajuda a dirimir esse assunto. Mas, de todo jeito, o tema não é esse. O tema é essa doença que tem levado cada vez mais pessoas ao suicídio, né? Nós estamos falando de depressão. Coloca aí para mim, quem conhece alguém que esteja passando por uma situação dessa, que tenha um quadro depressivo, ou se estiver enfrentando um quadro parecido, coloca eu aí para que eu possa saber o quanto que vocês estão inseridos nesse contexto tão dramático dessa doença tão grave. Coloca eu aí para mim. Isaína, Márcia Campos, Vilma Moraes, Sônia, Terezinha, Luci, Marinês, Adélia, tanta gente entrando, Cleibe. Oi, Cleibe, tudo bem? É verdade, depressão é uma doença que destrói muita gente, né? Gilda dizendo que conhece muitas pessoas. É verdade. A hora que a gente começa a se dar conta disso, a gente vai começar a ver o quantas pessoas que a gente, do nosso dia a dia, que a gente começa a perceber que estão num quadro depressivo e a gente nem tinha ideia de que elas estavam enfrentando isso. Então vamos lá, vamos seguir na frente com isso. E por que ela é a pior doença do mundo? Que eu começo essa live dizendo qual é a pior doença do mundo. É a depressão. Por quê? Porque em todas as outras doenças, sejam elas com maior gravidade, com menor gravidade, é muito comum você ver pessoas, inclusive pessoas com doenças terminais, pacientes terminais, dizerem o seguinte: olha, eu estou enfrentando um quadro muito sério, mas é por conta dessa doença que eu acabei me reencontrando na vida, que eu fui buscar os meus familiares, fui buscar os meus parentes que eu não via há muito tempo, que eu me reconciliei com amigos que eu não falava fazia anos, eu descobri Deus, eu descobri uma nova religião. É muito comum vocês verem pessoas, às vezes, com doenças terríveis, dizendo: olha, pode parecer engraçado, mas foi graças a essa doença que eu dei uma nova dimensão para a minha vida, ou a importância da minha vida. Isso mostra o seguinte, que mesmo nas piores situações, o ser humano, a espécie humana, tem ainda essa capacidade de tirar prazer, de tirar proveito das situações mais impossíveis, mais improváveis que você possa imaginar. E por que eu digo isso? E o que é que faz da depressão a pior doença do mundo? Porque a depressão é justamente a completa ausência de capacidade de sentir prazer no que quer que seja. Uma pessoa que enfrenta um quadro depressivo, simplesmente ela não tem mais a capacidade de sentir prazer em nada. E não pode ter nada pior no mundo do que não conseguir sentir prazer em nada. E por isso que a depressão é a pior doença do mundo.
Existe um professor que chama-se Robert Sapolsky. Esse é um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O Sapolsky tem alguns livros muito interessantes sobre isso, numa linguagem muito legal. E ele tem uma definição de depressão que eu acho que é simplesmente fantástica. Ele diz o seguinte, que depressão é uma disfunção bioquímica com componentes genéticos ligados a experiências anteriores que impede uma pessoa de apreciar o pôr do sol. Eu acho essa definição do Sapolsky uma coisa de uma sutileza, de uma empatia e de uma sabedoria que dificilmente você vai encontrar em qualquer outra definição que você possa dar para essa doença tão triste. É uma disfunção bioquímica com componentes genéticos ligados a experiências anteriores de uma pessoa que impede essa pessoa de apreciar o pôr do sol. E aí eu acho que é isso mesmo, né? Bom, essa doença é terrível, né? E ela tem, eu disse no começo que ela atinge indiscriminadamente todas as pessoas. Pode atingir todas as pessoas, de qualquer idade, de qualquer classe social. Mas tem um dado que é muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês. Eu sei que o público aqui é preferencialmente feminino, mas falem com os homens sobre o que eu vou dizer agora, estabeleçam esse contato, porque as estatísticas mostram que a depressão atinge 2 vezes mais mulheres do que homens. E aí a gente pode ter a ideia de que os homens são mais imunes à depressão. E nada podia ser pior do que essa conclusão. Na verdade, as mulheres são diagnosticadas com depressão 2 vezes mais do que os homens. Mas o que isso revela é que a gente vive nessa cultura machista, onde aos homens não é permitido falar dos próprios sentimentos. Aos homens não é permitido falar das próprias fraquezas. E, evidentemente, não é permitido a um homem falar de depressão, né? É só você pensar, se você vê um homem largado numa cama, com retardo psicomotor, que é o nome técnico, com aquela profunda tristeza, você vai ouvir muitas vezes que aquele cara não tem vergonha, que é vagabundo, que tem que sair disso, onde já se viu um homem, isso é falta de vergonha na cara, mas não é isso. Essa doença é terrível. E para os homens é ainda pior, porque os homens constroem um muro gigantesco em torno das suas emoções e elas ficam escondidas atrás desse muro e os homens simplesmente ficam à frente e desempenham um papel na sociedade pagando de valente, pagando de invencível, pagando de inquebrável, né? Pagando de que é indestrutível, quando na verdade atrás desse muro a gente vê ali uma pessoa com equilíbrio precário, pronto a desmontar a qualquer momento. E o resultado disso é que os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres. Existem estudos que dizem que os homens se matam ainda mais do que isso, né? Então, a situação dos homens, nesse caso, é ainda pior, né? Porque se eles não podem falar de depressão, o caminho encontrado é o do suicídio. Isso é uma coisa que vocês como mulheres, ou as pessoas, os homens que estão entrando aqui nessa live, ou que vão ver essa live depois, têm que pensar sobre isso e conversar com os outros homens e tentar não ter vergonha de falar dessas situações. Mas vamos adiante, né? Bom, existe ainda uma outra situação que faz, um outro dado que faz da depressão uma doença ainda mais terrível, né? Porque a depressão, ela tem
como na definição do Sapolsky, ela é uma doença que tem disfunções bioquímicas, tem um componente genético hereditário e ela está ligada à experiência de cada um. Isso quer dizer que a depressão de cada um é diferente do outro. Não existem duas depressões iguais. Não é a mesma coisa que uma gripe, não é? Que é o mesmo vírus. Não é uma coisa que vem da mesma bactéria. A depressão varia de pessoa para pessoa e ela tem sintomas e consequências diferentes para cada pessoa. Cada pessoa vai manifestar a depressão de uma maneira diferente. Isso faz com que seja ainda mais difícil você perceber o quadro depressivo que uma pessoa pode estar, né? Porque ela pode estar nessa depressão há anos. Ela pode estar num quadro completamente depressivo há décadas e todo mundo acha que ela é assim. Não, ela é triste. Nossa, ela sempre foi triste. E, na verdade, a pessoa pode estar há anos sofrendo profundamente num quadro depressivo e que ninguém consegue, nem ela mesma sabe que está sofrendo disso. E tem ainda uma coisa pior, né? Ninguém nunca viu uma depressão. É impossível você ver uma depressão. Você não consegue colocar depressão na mesa. Você não consegue colocar depressão numa caixa. Você vê um braço quebrado. Você vê um tumor. Mas depressão não dá para ver. O que faz com que ainda seja mais difícil falar desse assunto, não é? O que a gente pode ver são simplesmente os sintomas da depressão e as consequências que a depressão traz. Mas depressão mesmo, ninguém nunca viu. Também existe um outro problema que faz dessa doença uma coisa terrível. É o nome que a gente usa para se referir a ela. Então, no dia a dia, a gente enfrenta várias situações que causam tristeza, que causam desconforto, que causam ansiedade, né? Por exemplo, se você bate o carro e você percebe que você não tem dinheiro para pagar o conserto, você pode ficar se achando um péssimo motorista e pode ficar extremamente triste com aquilo, né? Ou se você, de repente, você está jantando, o seu gato pula na mesa e derruba o vaso que era da sua bisavó, que estava há trocentos anos na família. Era um vaso até meio feinho, mas que você gostava muito dele porque era da sua avó. E o gato pula, derruba, quebra o vaso e você fica se sentindo péssimo com aquilo, né? Ou se de repente o seu filho ficou de recuperação ou repetiu de ano e você fica se sentindo o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, porque acha que devia estar mais próximo, que devia estar mais presente, e fica se sentindo sem saber como lidar com a situação. Isso vai te causar um enorme desconforto no seu dia a dia, né? Mas tudo isso, normalmente, é um desconforto que vai durar algumas horas, ou alguns dias, algumas semanas, e depois você retoma a sua vida. Você decide algumas coisas que você vai fazer e retoma a sua vida, né? Então, isso não é depressão. Isso são tristezas, são desconfortos do seu dia a dia. Mas é normal, você escuta a pessoa falar, não, eu fiquei depressivo. Ou o gato quebrou o vaso da minha avó e eu fiquei depressivo há uma semana, eu fiquei mal. Então entrei em depressão. Não, não é isso. Depressão não tem nada a ver com isso. Isso é tristeza, isso é desconforto, isso é praga da roça, né? Depressão é doença. Depressão não é tristeza grande, né? Uma tristeza muito grande não é depressão. Depressão é outra coisa, que tem características próprias, tem dinâmica própria e causa um estrago muito diferente do estrago que pode vir com uma tristeza, né? Depressão tem vários sintomas. Pode estar ligado com déficit de memória, déficit de atenção, né? Depressão é uma incapacidade de amar, é uma incapacidade de trabalhar, é uma incapacidade de brincar, né? Em muitos casos, a depressão está ligada no que se chama
retardo psicomotor. Quem já viu alguém num quadro desse sabe como é assustador. Porque o retardo psicomotor é a situação onde a pessoa não consegue fazer as tarefas mais simples, né? Comer fica sendo uma tarefa quase impossível. Ela pensa que ela tem que ir lá, pegar a comida, colocar no prato, tem que cortar a comida, tem que mastigar. Aquilo tudo fica para a pessoa uma coisa tão impossível, tão difícil, que às vezes ela nem faz isso. Às vezes até responder mensagem no WhatsApp fica uma coisa absurda, porque ela fica nesse quadro de retardo psicomotor. Quem já viu uma pessoa largada na cama com quadro depressivo sabe do que eu estou falando, sabe como isso é assustador. Como isso é assustador, né? Tem uma outra característica importante, né? Muitas vezes eu vejo mensagens aqui na página dizendo o seguinte, que as pessoas sentem muita dor. Outro dia eu vi um comentário que eu fiquei muito impressionado, que essa pessoa dizia assim, olha, eu sinto dor física, eu estou sofrendo uma dor, dói muito. E isso é verdade, né? Eu já fiz aqui uma live onde eu explicava por que é que a dor emocional ela é tão real quanto uma dor física, porque ela aciona os mesmos circuitos do cérebro. E a sensação de dor é a mesma. Por isso que às vezes as pessoas que estão no quadro depressivo, a dor é tão insuportável que o caminho que elas encontram, a única saída que elas encontram é a porta do suicídio. Porque essa dor é muito presente, né? E é muito difícil você ouvir de uma pessoa isso. Às vezes a pessoa está do seu lado e ela fala assim, eu estou com dor. A minha dor está insuportável, né? E você sabe que ela está falando de uma doença e você não fica se sentindo impotente, às vezes, você tem vontade de ajudar e você às vezes não consegue. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos seguir na live e nós vamos falar do que é que pode ser feito sobre isso, né? Bom, uma outra coisa que foi descoberta e que é assustadora sobre a depressão, que é a seguinte, tudo indica que as taxas de depressão, elas vêm subindo de geração para geração. O que é que dizer isso? Lembra que eu falei que isso está ligado a um componente genético, hereditário, e talvez isso esteja sendo comprovado agora pelos últimos estudos. Se você pegar hoje pessoas na idade dos 75 anos, os dados dizem que cerca de 10% dessas pessoas já apresentaram quadros depressivos. Aí você volta um pouquinho no tempo, você pega pessoas na faixa dos 50. Você vai ver que tem aí algum número em torno de 18% de pessoas que estão com quadro depressivo e você vê que isso já aumentou. Agora, se você pega pessoas agora na faixa dos 20 e 25 anos, cerca de 25% desta geração que está aí na nossa cara já apresenta quadros depressivos. E se tudo se confirmar nesses estudos, esta geração que está hoje aí com seus 20, 25 anos, já com quadros de depressão, quando essa geração tiver com 50 anos, tudo indica que cerca de 50% dessas pessoas vão estar apresentando quadros depressivos. E como a gente acabou de falar, um quadro depressivo, segundo a Organização Mundial de Saúde, já é a maior causa de incapacidade no mundo, no planeta. Então imagine um país, uma cidade, um bairro, uma rua, uma casa, uma família, onde metade das pessoas está incapacitada. Imagine a tragédia que é isso. E é esse o caminho que a gente está seguindo, sem querer ser alarmista, porque não é um caso de alarme, é um caso de atenção, de bom senso, de encontrar mecanismos para enfrentar isso. Bom,
Existem estudos, né? O que não tem faltado hoje em dia são estudos a respeito de depressão. E são toneladas de estudos, desculpe, nas mais variadas linhas, né? Biológica, comportamental, psicológica, genética, né? E todos esses estudos apontam para o seguinte ponto: todos os quadros depressivos estão ligados a algum estado de estresse, de resposta ao estresse, né? E eu vou explicar o que é isso. Aparentemente, a exposição a quadros, a situações de estresse tem feito, ao longo do tempo, disparar os quadros depressivos, disparar mecanismos de quadros depressivos nas pessoas, e a gente começa a ver que isso vem se confirmando em todos os estudos. E o que é essa resposta ao estresse? Vou explicar para vocês com calma, para que todo mundo possa entender. A resposta ao estresse, à situação de estresse, é um mecanismo que nós temos como espécie, e muitos outros animais têm também essa resposta, que nos manteve vivos até agora. Por quê? Porque toda vez que você enfrenta um perigo, uma situação que você não conhece, o seu corpo dispara esse mecanismo que em inglês é o flight or fight response, ou seja, é a resposta de lutar ou fugir, né? Então, imagina lá um homem das cavernas há muito tempo atrás. Aí, esse homem das cavernas sai para caçar e dá de cara com um bicho. Um leão, um elefante, um hipopótamo, sei lá, qualquer coisa. Quando ele dá de cara com esse bicho, ele tem que, em questão de milésimos de segundo, ele tem que decidir o que é que ele vai fazer. Se ele vai lutar, se ele vai fugir, ou em alguns casos, ficar... né? Oh, meu Deus do céu. Alô? Conectou de novo? Ok. Então ele tem que decidir o que é que ele vai fazer. Então, quando ele decide, essa resposta ao estresse é um mecanismo que muda toda a fisiologia dentro da pessoa. Ela tem um disparo de adrenalina, né? Você arrepia todo. O seu sistema digestivo paralisa, o seu sangue vai todo para os seus músculos, por isso que você fica branco, né? O branco de susto é isso, porque o sangue sai do seu rosto e vai para as partes do corpo onde você vai precisar desse sangue para lutar ou para correr, né? Então, existe todo um mecanismo, todos os processos dentro do seu corpo ficam voltados para enfrentar aquele perigo. Este é a resposta ao estresse, né? É como se fosse você ligar o turbo no seu carro, né? Todo mundo sabe que você está andando normal, mas existe os carros tem turbo, você liga o turbo e aquilo dá um gás e você tem uma resposta muito maior do que você teria normalmente, né? Quem já tentou segurar, às vezes uma pessoa que está completamente desesperada ou com raiva ou assustada, às vezes uma pessoa mirradinha precisa de 3, 4 para segurar, porque ele está, a força parece que dobra a força da pessoa. Tudo isso são os mecanismos de estresse que estão acionados. Mas assim como no seu carro, você não pode, se você vê lá no seu carro, no seu contadilho, tem uma faixinha vermelha lá no final, você pode acelerar, mas você pode até entrar na faixa vermelha, mas você não pode ficar lá muito tempo. Se você ficar lá muito tempo, vai estourar o seu motor. O estresse é a mesma coisa. O estresse é ligar o turbo. Você pode ficar alguns minutos, algumas horas, alguns segundos, alguns minutos, algumas horas nesse estado, mas você não pode ficar dias, semanas nesse estado, porque esse estado ele é tóxico para o seu corpo. E hoje, o que é que a gente tem enfrentado? Na verdade, nosso estilo de vida nos tem submetido à exposição constante a esses mecanismos de estresse, não é?
como é que o nosso estilo de vida nos leva a isso? Porque o que é que causa o disparo desse mecanismo? É tudo aquilo que é diferente, que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não está acostumado, não está na zona de conforto. Sempre que a gente enfrenta uma situação dessa, acontece a ansiedade, acontece o estresse. Isso pode vir quando você perde uma pessoa muito querida, quando você passa por um divórcio, ou também pode vir não é só coisa ruim não, às vezes com coisas boas, o mecanismo de estresse continua. Quando você arruma um emprego novo, você no início é estressante, é um mecanismo de estresse porque você não sabe o que vai encontrar. Quando você é promovido no seu trabalho, né? Enfim, tudo isso gera uma mudança dentro de você. Você sai da sua zona de conforto. Isso é estresse, é ansiedade, né? E esse estilo de vida que a gente leva hoje nos expõe constantemente a isso. É só você pensar toda vez que você entra no Facebook, né? Você roda a sua timeline, toda vez são novas fotos, novas pessoas, novos aplicativos, novas informações, novos eventos. Tudo aquilo é tanta coisa nova, né? E não tem fim, né? Você vai rodando, ela não termina nunca. Você está sempre exposto a coisas que você ainda não conhecia, que você não sabe como funciona. Isso tudo é disparo de estresse. E nós vivemos isso 24 horas por dia, né? Porque tem muita gente que nem dorme direito. E é assim que a gente tem vivido hoje. E agora eu vou explicar por que é impossível a gente continuar vivendo assim, dessa maneira, com esse disparo de estresse. Por quê? Porque o mundo à nossa volta mudou. Esse ambiente que a gente vive hoje é um ambiente que sofreu uma alteração brutal nos últimos anos. Se você pensa, e como é que se comprova essa brutalidade da mudança no ambiente que a gente vive? Então, vem comigo, vou dar alguns fatos importantes. Então, a nossa espécie, né, a linhagem humana, está nesse planeta, alguma coisa como os fósseis mais antigos dessa linhagem têm 3 milhões e 900 mil anos. É importante que a gente pense o que é que isso significa. Então, pensa aí, vê se faz sentido para você pensar há 100 anos atrás. 100 anos atrás, 1918, Primeira Guerra Mundial, ok. A gente vê isso na escola, a gente vê nos livros, vê isso com uma certa facilidade. Pensa aí 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, nascimento de Cristo, a gente já viu filmes sobre isso, a gente já viu gravura, a gente tem ideia de como que era o mundo há 2000 anos atrás. Agora pensa há 100 mil anos atrás. Faz sentido para você pensar em 100 mil anos atrás, como que era? Não faz sentido, né? Para mim, eu não consigo imaginar como que era o mundo há 100 mil anos atrás. Pensa 1 milhão de anos atrás, menos ainda. A nossa espécie está aqui no planeta há 3 milhões e 900 mil anos atrás. Então, é muito tempo, muito tempo. Muito bem, há 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, aquele homem das cavernas lá descobriu que se ele colocasse uma semente na terra, aquela semente frutificava, crescia, virava uma planta e dava um fruto parecido com aquele que ele comeu para colocar a semente. Isso mudou a vida de todo mundo, porque antes disso nós éramos caçadores e coletores, ou seja, a gente vivia caçando bicho para comer e caçando fruto, pegando fruto, caçando raízes, um monte de coisas assim. Ou seja, há só 10 mil anos atrás, entre aspas, que isso mudou. Isso significa que, ao longo de toda a existência da nossa espécie aqui no planeta, 99,7% do tempo de existência dessa espécie, nós andamos por aí caçando e coletando. Apenas a 0,3% do tempo da nossa existência,
ou seja, há 10 mil anos, que o nosso estilo de vida começou a mudar. E foi a Revolução Agrícola, onde a gente começou a plantar, e isso foi acelerando o nosso modo de vida. Depois, há 250 anos atrás, mais ou menos, aí a gente tem uma Revolução Industrial. A nossa vida foi acelerando brutalmente. Há 20 anos atrás a gente teve internet, acelerando mais ainda. E há só 10 anos atrás a gente teve a invenção do iPhone, do celular, que aí então o negócio descambou de vez. E tudo mudou. Ou seja, durante toda a existência da nossa espécie, a natureza nos preparou para um tipo de vida que é completamente diferente do tipo de vida que a gente tem hoje. Então, não houve tempo para que a gente se adaptasse a esse novo estilo de vida. É impossível, né? E o que fazer a respeito disso? Porque, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao mundo que a gente tem hoje. O mundo que a gente tem hoje, ele é cheio de possibilidades, cheio de descobertas, né? Mas simplesmente a gente não está dando conta. A gente não consegue lidar com tudo isso, nós não estamos preparados para isso. As ferramentas que a gente tem não dá conta de lidar com isso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que, de alguma forma, se adaptar a esse novo mundo que está aí, que a gente está mergulhado nele. Não adianta querer ficar falando mal desse mundo. A gente não vai mudar o mundo, a gente tem que se adaptar, né? E aqui, um pulo do gato. Aqui a gente vai falar, dava para falar muito sobre o que fazer com depressão, o que fazer com solidão. E nós vamos fazer ainda muitas lives sobre isso, né? Porque isso é um assunto que vai muito longe e é muito importante. Mas existe uma coisa fundamental que é a mudança do estilo de vida. Se a gente não consegue mudar o mundo, ok, nós vamos mudar a maneira com que a gente se relaciona com o mundo. Isso é importante. E todos os estudos que são feitos sobre solidão, sobre depressão, mostram que o que tem de mais importante, mais básico, que se pode fazer em relação a isso, mais primário, primeiro passo, é atividade física. Ok. Então, vou chamar vocês agora mais uma vez aqui. Quem sabe, quem tem a informação de que a atividade é ótima, é fundamental para a saúde, coloca eu aí. Desculpa. Ou seja, todo mundo sabe que atividade física é fundamental para a saúde. Todo mundo sabe, né? Exatamente da mesma maneira que todo mundo sabe que canja de galinha faz bem, né? Você aprendeu lá com a sua avó, com o seu avô, que falava que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Todo mundo sabe canja de galinha. E por causa disso você toma? Não. Você toma todo dia canja? Não, claro que não. Então essa informação de que atividade física faz bem é essa categoria de informação irrelevante para a maioria das pessoas. A pessoa sabe e não faz nada a respeito. O que as pessoas não se deram conta ainda, que fazer atividade física tem que ser encarada como remédio, que tem dose e frequência para fazer. E isso é fundamental para manter a saúde psíquica, a saúde física das pessoas dentro do contexto do mundo que a gente vive hoje. Então a atividade física não é essa conversa mole, nossa, eu sei, faz bem para o coração, né? Eu ouvi dizer que óleo de coco também faz. Não é isso, é uma coisa muito diferente. Todos os estudos indicam que a atividade física, e não precisa ser atleta olímpico não, caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos, muda radicalmente a vida das pessoas. De preferência, caminhar com outras pessoas, de preferência, caminhar num lugar bacana, ao ar livre, num parque. Mas caminhar, sim. Caminhar, atividade física é encarada como remédio. E já foi demonstrado que a médio prazo, a atividade física tem efeitos melhores do que medicação. Não estou dizendo aqui que medicação é ruim, que não é para tomar, que não é nada disso. É claro, existem medicações
fantásticas, isso tem evoluído muito, mas acontece que medicação não muda seu estilo de vida. E para você se relacionar com esse mundo que você tem hoje, você precisa mudar seu estilo de vida. Nossa, disparei a falar. Deixa eu dar uma rodada aqui, vem aqui que está falando. A Luciane já falou que pedala. Ramon dizendo que a atividade física é muito bom. Márcia, 6 dias por semana, fantástico. Graça, 5 anos de academia, dizendo que a vida mudou para melhor. E é verdade, né? Sabe disso. Muda mesmo. Márcia dizendo que está chovendo, não, faz 4 dias que não caminha e sente falta. E sente falta mesmo, né? É isso. Então, eu espero ter passado para vocês aqui algumas informações muito importantes. Vamos dar uma resumida. A gente tem aí alguns cavaleiros do Apocalipse que estão soltos no mundo, que é depressão, solidão, suicídio. Isso são doenças ligadas ao estilo de vida, ao momento que a gente vive no mundo hoje. Estilo de vida, né? Essas doenças estão... o que dispara essas doenças são mecanismos de estresse. Embora a depressão esteja ligado a componente genético, disfunções bioquímicas e experiências anteriores. O que são experiências? São traumas, né? Traumas. Como lidar com isso? Existem várias formas de lidar com isso, mas a mais importante, a mais básica, é entender que é preciso mudar o estilo de vida. Por quê? Porque nós não estamos adaptados a esse estilo de vida. A nossa espécie tem uma adaptação para um estilo de vida diferente e nós não tivemos tempo de nos adaptar. Ok? Então, qual é o remédio mais básico, mais importante para você começar a se relacionar de uma outra forma com esse mundo? Atividade física. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que inventei isso, todos os estudos apontam isso. E eu vou deixar aqui um gancho para a gente talvez fazer uma live mais para frente. Se nós aqui, nossa geração, com 40, 50, 60 anos, nós não tivemos ainda, não foi possível, porque nós não tivemos tempo como espécie de nos adaptar, nós humanos não tivemos tempo de nos adaptar a esse mundo, evidentemente os nossos filhos também não vão ter, não tiveram, porque como espécie nós estamos vivendo num mundo diferente daquele para o qual nós somos desenhados. Então, se os nossos filhos também não têm, eles com certeza vão sofrer e muito. E nós temos um papel fundamental no sentido de ajudá-los a entender e se adaptar a esse mundo. Isso é assunto para outra live, nem sei quanto tempo estou falando aqui, gente. Estava com saudade de falar, estava com essa live engasgada na garganta que fazia 2 semanas que eu queria falar sobre isso, estava com essa live preparada e de fato eu achava muito importante começar a fazer a segunda live do ano trazendo essas questões de depressão. Eu sei que são assuntos muito fortes, muito graves para tratar numa live só. Recebi mensagens de pessoas falando assim, não, então vamos falar numa só sobre depressão, uma só sobre solidão e vamos fazer uma live sobre suicídio. Vamos sim. Mas solidão, com certeza, vai ser a próxima live. Nós vamos falar de solidão, mas de uma maneira muito legal. Nós vamos ver quais são os tipos de solidão que existem e o que é que a gente pode fazer para ver. E quais são os perigos, né, de uma solidão. E já deixo também aqui um outro gancho, que é o que todos os estudos têm apontado, estudos sérios que acontecem principalmente nas universidades americanas. Solidão mata. Solidão mata. Tá? Vamos ver quem mais está aqui. Vanilda, obrigado. Jovelina, Maria Santos, Maia,
Conceição, vamos rodar mais um pouquinho aqui para trás, Socorro, Olinda. Eu vi pouca gente colocando aqui de que cidade e de que estado está falando, né? Ou então de que país. Que a gente já chegou nas últimas lives a mais de 45 países. Olha só, que interessante, né? Então, não esquece de colocar, tá? Eu fiz várias perguntas para vocês aqui na live. Se vocês conhecem pessoas que estão passando por esse quadro. Pedi para vocês colocarem que cidade e estado vocês estão falando. Pedi para vocês colocarem se vocês sabem que fazer atividade física faz bem para a saúde. Talvez vocês não soubessem que fizesse tão bem. Mas coloca aí também quem é que faz educação física. Educação física? Não. Atividade física. Estou cansado já. Gente, muito obrigado por vocês terem me acompanhado. Desculpa não ter feito a live a semana passada. Espero que tenha chegado bem hoje, que tenha dado tudo certo. De novo, foi um prazer imenso fazer isso com vocês. E espero que a gente possa pensar sobre esses temas. Esses temas são muito, muito, muito sérios. Boa noite e semana que vem tem outra live. Beijo.